Aleluia. Abra a tua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. No versículo 1 até o 13. Fazer uma leitura ordenada com toda a igreja, em nome de Jesus. A Bíblia do texto vai nos dizer: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te a Jessé o benemita, porque dentre os seus filhos tenho me provido de um rei. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu pedido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Davi e o fez passar diante de Samuel, o qual lhe disse: quem é este que tem escolhido o Senhor? Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus conselhos? E disse: ainda falta o menor, e este que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o e chama, porquanto não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou chamar e disse: que era muito honroso e errou a presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, quem é escolhido. Todos, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se voltou a Ramá. Amém. Senta, dando glórias a Deus. Eu estava pensando a caminho da igreja nesta tarde sobre um título que eu não costumo dar, mas um título para essa mensagem, e uma frase se saltou no meu coração nesta noite: unção de rei e coração de servo. Olha para essa pessoa que está do lado do meu pé: unção de rei e coração de servo. Esse texto
nessa tarde, estudando ele no serviço, Deus começou a palestrar comigo no meu coração sobre essa passagem que ela é amplamente, tremendamente, pregada por todos os irmãos, pregadores da palavra de Deus, irmãs, onde a gente vai, a gente está sempre ouvindo falar a respeito de Davi, da sua chamada, da sua escolha, da sua unção. A gente vai entender que a escolha de Davi se fez necessário porque aquele que fora escolhido antes de Davi para cumprir o propósito de Deus, ele se recusou a cumprir o propósito de Deus. Estava no trono, mas não tinha um coração de servo. Estava no trono, mas não tinha um coração obediente ao Senhor. Estava no trono, Saul estava no trono, estava reinando, mas o coração dele estava longe do Senhor. E Deus, quando ele procura um que é segundo o seu coração. E Davi, Saul, pelas oportunidades que ele teve, nós já falamos aqui algumas outras vezes, pela oportunidade que ele teve, ele deixou a oportunidade que estava nas suas mãos escapar. Ele deixou uma oportunidade ímpar que estava nas suas mãos escapar. A ponto de Samuel, numa das certas feitas, falar para Saul e dizer para ele: rapaz, se você hoje tivesse cumprido o desígnio de Deus, se você hoje tivesse cumprido a vontade do Senhor, hoje o Senhor teria, meu Deus, hoje o Senhor teria confirmado o teu reino sobre a tua casa para sempre. E quando a gente olha isso, a gente olha com uma tristeza muito grande, porque Saul, ele recebeu um privilégio que poucos em Israel teve esse privilégio de, em busca do gado do seu pai, ele encontrar o reino. E o reino veio diretamente para ele. Deus revestiu, Deus capacitou ele, Deus ungiu, a ponto de Saul ele profetizar entre os profetas. Pelo provérbio de Israel diz: está Saul entre os profetas. Saul, ele tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Ele tinha tudo para fazer as coisas segundo o desígnio de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Deus escolheu ele, Deus colocou ele, Deus ungiu, Deus capacitou, Deus deu todos os recursos para Saul. Mas você sabe de uma coisa, aquilo que nós já temos falado: ser chamado é uma coisa e ser escolhido é outra. O chamado é para todos, mas ser escolhido é para alguns. É para aquele que se apresenta diante de Deus como escolhido, aquele que se propõe, aquele que se compromete com o reino, aquele que se compromete com Deus, aquele que se compromete com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Esse se torna o quê? O escolhido. É por isso que a Bíblia vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Chamados à salvação, Deus chama a todos a ter acesso ao reino dos céus. Deus chama a todos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os céus Deus preparou para todos nós. E a proposta de Deus é de que todo aquele que dele crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando nós olhamos as peripécias de Saul, quando nós olhamos os erros e os vacilos de Saul diante do Senhor, e Deus, conforme a gente costuma também dizer pela própria palavra, Deus ele é benigno, Deus ele é compassivo, Deus é perdoador. Mas as misericórdias de Deus não têm fim, mas sobre a nossa vida tem fim. As misericórdias de Deus não têm fim, mas sobre a nossa vida tem fim. Deus vai dando oportunidades para o homem, Deus vai dando oportunidades para a pessoa, Deus vai dando oportunidades para cada um de nós. Cada oportunidade que a gente perde, a gente não terá direito naquele grande dia de levantar a cabeça: Senhor, mas eu fiz assim, eu fiz assado, Deus não te deu oportunidade e tu desprezou as oportunidades. E Saul foi daqueles que começou até bem, mas só que no meio da sua trajetória ele começou a meter a mão pelos pés. Ele começou a ser um vacilante na presença de Deus.
a ponto de no capítulo 16, no versículo 1, Deus vai chamar a Samuel e vai dar uma repreensão em Samuel, e vai dizer para Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Deus já havia rejeitado Saul, e no coração de Deus já havia um outro rei que Deus havia escolhido para assumir o lugar de Saul. E Deus, quando ele fala para Samuel: até quando tu terás dó de Saul? E Deus já começou a palestrar comigo nessa tarde, falando para cada um de nós que tem coisas que Deus já falou no nosso coração, tem coisas que a gente já sabe, Deus já nos esclareceu pela sua palavra, e Deus está falando: aí, até quando você vai ficar nessa situação? Até quando você vai ficar nesse relacionamento errado? Até quando você vai manter essa amizade? Até quando você vai manter esse comportamento? Até quando você vai permanecer desse mesmo jeito? Até quando você vai ouvir a palavra e você não vai se permitir que essa palavra mude o teu coração, mude a tua atitude, mude a tua postura? Até quando? Deus está falando para Samuel que era profeta, Samuel que era homem de Deus. Até quando tu, Samuel, vai abraçar aquilo que eu tenho rejeitado? E é algo muito doloroso, e é uma repreensão muito grande de Deus para a nossa vida. Tem coisa que Deus já disse para cada um de nós, o Samuel de Deus, desse tempo presente, a mulher de Deus, o homem de Deus. Até quando você vai se posicionar desse jeito? E eu não quero você desse jeito. Até quando você vai agir desta maneira? Se eu quero que você viesse desse jeito aqui, até quando você vai por este caminho? Se esse caminho tem falado para você que é um caminho de morte, até quando você vai por este caminho? Se esse caminho é de dor, é de angústia, é de sofrimento, até quando você vai permanecer desse jeito, rebelde e costumaz? Até quando? O que você está esperando acontecer? Deus está falando: Samuel, eu já rejeitei. No meu coração eu já rejeitei. E você está tendo misericórdia daquilo que eu não tenho mais misericórdia. Tu está tendo dó daquilo que eu não tenho mais dó. Você está estendendo as mãos, quando na realidade era para você encolher as mãos. Você está avançando, quando na realidade era para você recuar. E Deus fala para Samuel: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí Deus vai falar para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Observa que Deus vai falar: a cidade, vem que eu vou te levar a Belém. E Belém eu vou te levar a uma casa. Deus revelou para Samuel a cidade. Qual é a cidade? Belém. E em Belém ele falou: vou te levar você a uma casa. Que casa é essa? Casa de Jessé, o belemita. Deus também poderia revelar a Samuel o filho. Quem seria essa pessoa que seria ungido? Mas Deus não revelou. Deus só revelou a cidade e a casa. A cidade, diga a cidade. E a casa. De quem é a casa? Casa de Jessé, o belemita. E há algo muito interessante aqui nessa história, porque quando Samuel ele tem uma preocupação, mas ele vai falar: mas Senhor, se Saul souber que eu estou indo lá, entendeu, para ungir o rei, ele vai me matar, ele vai acabar com a minha vida, ele não vai ter pena de mim, não vai ter piedade de mim. Aí Deus vai falar para Samuel: Samuel, então diga o seguinte, quando ele te perguntar, diga que você vai oferecer o quê? Um sacrifício. O Deus que chama é o Deus que dá estratégia. O Deus que chama é o Deus que dá direção. O Deus
chama, é o Deus que orienta. Deus ele não vai te deixar você sofrer. Meu Deus, se você estiver em obediência à palavra dele. Olha, não se preocupe com isso, porque você não deve se preocupar, porque eu estou no controle de todas as coisas. O controle é de Deus, o comando é de Deus. Simplesmente obedece. Perguntar, vem sacrificar. E quando ele perguntar, vem santificar essa casa, os filhos de Jessé. E ele passa e ele vai. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, algo muito interessante acontece, que todos nós já sabemos. Jessé, ele convida todos os seus filhos, menos um. Todos os seus filhos para uma festa, todos os seus filhos para um encontro com o profeta, todos os seus filhos para que estejam diante do homem de Deus. Era o momento da sua casa ser abençoada, e era o momento de um dos seus filhos ser abençoado pelo Senhor. Dentre os seus filhos, Deus havia provido de um deles para que fosse rei sobre Israel. E aqui é algo muito interessante, porque Jessé, ele olha e diz: Davi é importante, não preciso estar nessa reunião. Davi? Quem é Davi? Pastorzinho dele. Deixa ele lá no campo mesmo. E ele vai apresentar aquilo que, segundo os seus olhos, era de melhor que ele tinha, os seus filhos. E a gente sabe que a bênção da primogenitura caía sobre o quê? O filho mais velho, né? Que seria aquele que recebia a maior porção em Israel. E aqui é algo interessante, que ele ordena os seus filhos de acordo com a sua idade. O mais velho, depois o segundo, depois o terceiro, e assim sucessivamente. Então ele começa pelo mais velho. Então, na escolha da visão de Jessé, certamente seria o primeiro. Se não fosse o primeiro, seria o segundo, ou o terceiro, um daqueles três ali. Tanto que a Bíblia vai fazer menção desses três. Ele achou que a honra iria recair sobre um desses três filhos. E a Bíblia vai nos dizer que passa o primeiro. Qual o nome do primeiro? Eliabe. Passa o primeiro, Eliabe. E quando o primeiro passa, olha a visão do homem de Deus. Estou diante do futuro rei de Israel. É esse aí, esse é o cara. Ele olhou o corte, olhou a estrutura daquele homem e falou assim: estou diante do futuro rei de Israel. Quando ele toma uma iniciativa para ungir o primeiro filho de Jessé, Deus fala para ele: Samuel, você olha a aparência, eu olho o interior. Você olha o que está fora, eu olho o que está dentro. Você olha o que está aparente, o que todo mundo vê, o que está diante dos seus olhos. Você olha desse jeito, aquilo que está diante dos seus olhos. Eu não, eu olho aquilo que ninguém vê. Eu vejo onde ninguém vê. Eu conheço o que ninguém conhece. Eu sei daquilo que ninguém sabe. Deus sabe toda a tua vida, toda a tua história, o teu andar, o teu caminhar. Deus conhece cada um de nós. Às vezes nós podemos julgar pela aparência, às vezes nós podemos julgar pela classe, podemos julgar pela cor, podemos julgar pela altura, julgar pelo status social. Não, mas Deus nos julga dessa forma. Podemos julgar por aquilo que a pessoa vende, parece até que é certo. Às vezes no serviço eu vejo colegas falando: não, que eu sei, que eu faço, que eu conheço, mas quando você coloca para fazer o serviço, não sabe do serviço. Mas ele disse que sabia, mas na realidade ele não sabia. Não conheço, não, é desse jeito, assim, para fazer. E quando ele vai fazer, faz tudo errado.
coração daquele homem e sabia que o coração dele não era reto diante de Deus. Deus sabia que ele não tinha perfil de adorador. Deus sabia que ele não tinha perfil de um homem comprometido com a sua palavra. Deus sabia que ele não tinha perfil de um servo temente ao Senhor. Deus sabia que o perfil dele era totalmente diferente. Porque a gente vai ver que Davi recebe a unção de rei, mas o coração era o quê? Você já viu quando a pessoa cresce um pouquinho, você dá uma posição para ela? Você já viu que quando a pessoa, você dá um carro para ela, dá uma carteirinha na mão dela, e de repente ela se transforma, mas até ali ela agiu de uma forma tão linda, tão bonita, né? Que você olhou lá, essa pessoa ela é certa para o trabalho, essa pessoa colocaria ela para desempenhar esse trabalho, mas quando ela recebe aquela função, mas quando ela recebe aquele cargo, né? Quando ela recebe aquela posição, ela se transforma por completo. Às vezes você olha a pessoa, não é essa, que ela tem o conhecimento, tem o entendimento, tem a experiência, mas quando ela é testada na prática, ela não corresponde às expectativas. E Deus sabe daquele que na prática ele não vai retroceder. Deus sabe daquele que na prática ele não vai voltar atrás. Deus sabe daquele que ele pode contar no tempo da adversidade, no tempo da luta, sabe? Quando um tira o pé, você coloca. Quando um tropeça, você está ali firme, ali, se posicionando. Alguém voltou, mas você não, estou mantendo firme a minha posição em Cristo Jesus. Não, fulano voltou, não vou cantar porque fulano não está aqui. Você tem que cantar dobrado, meu irmão. Canta por você, canta por aquela pessoa que voltou. O teu glória a Deus, ele é mais forte. O teu aleluia, ele é mais forte. Sabe por quê? Deus sabe se a gente é somente carona ou se a gente tem essência. Você sabia disso? Deus sabe se a gente só faz somente número ou se a gente tem comprometimento com as coisas. Ao presbítero Renato não está. Ao presbítero Anísio não está. Ao presbítero João não está. Ao presbítero Luan não está. Meu Deus. Não vou cantar, não vou fazer nada. Ei, o culto não é para mim. O culto não é para você. O culto é para... O louvor não é para mim. O louvor não é para você. O louvor é para... Será que Deus precisa ressuscitar um morto para você dar glória a Deus? Será que Deus precisa fazer algo de extraordinário para você abrir a tua boca e entender que você está no melhor lugar? Fulano não está, ciclano não está, mas eu estou. Aleluia! Glórias a Deus! No serviço não é assim, faltou A, faltou B. Não, mas eu estou. Meu salário não vai ser descontado, não. Aleluia! O teu trabalho, a tua missão, você precisa fazer, cumprir em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Que às vezes em tantos lugares a gente vê carona. Carona é aquela pessoa que ela surfa na onda. Tá tudo bem, ela vai. Mas a chave esquentou ela, não conta mais comigo. Tá tudo mil uma maravilha. Estou aqui. Mas entrou uma guerra. Esquece de mim. Deus, quando ele olhou, ele abre. O coração dele derrete, depois esse camarada. Deus, quando ele olhou para Abinadab, ele falou assim: esse camarada também ele não é reto. Deus, quando ele olhou para Samar, ele falou assim: o coração dele também não é reto. Sabe? Deus procura aquele que anda em retidão perante a sua presença. Deus procura aquele que é verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não é circunstancial, ele não é de momento, ele não é temporal. Ele não é aquele que só quando as coisas estão bem, né? Conta-se uma história, né? Uma historinha, né? Que o pai chegou e falou para a filha: filha, vai lá chamar meus amigos, aí quando é uma grande festa, eu quero que meus amigos participem dessa festa que eu vou dar. A historinha está muito no nosso cidade, né? Aí a filha correu para a rua e começou a gritar: socorro, minha casa está pegando fogo. O que o pai falou? Vai lá, chama meus amigos. E ela saiu e foi para a rua: socorro, minha casa está pegando fogo.
minha casa está pegando fogo. Alguns ouviram e ficaram na inércia, ficaram na mesma situação. Outros fecharam a porta, fecharam as janelas e ficaram lá no cantinho dele lá. Mas outros não, estavam pegando fogo, vão lá. E correram e foram, cadê o fogo, cadê o fogo? Aí o pai perguntou para a filha, filha, cadê os amigos que eu te pedi para que você convidasse? Passou isso daqui, ó. Chamar para o churrasco para todo mundo. Agora para o fogo aqui. Esse aqui são dois amigos que você pode contar com ele na hora da adversidade. E Deus quer saber com quem ele pode contar